vamos aproveitar esse encontro e, como foi pedido na prece, diante das nossas limitações às vezes tão grandes, do nosso pensamento, do nosso coração, espero muito que o Mestre me auxilie com simplicidade, com amor e humildade, para que a gente possa partilhar um pouquinho desse Evangelho que representa sempre a mensagem de esperança, de alegria e de paz aos nossos corações em qualquer tempo, estando nós encarnados ou desencarnados. E como a gente está num ambiente bom de estudo, né? Eu vou compartilhar aqui para a gente a lição, para a gente acompanhar junto e poder também estudar junto, que enriquece bastante quando a gente tem a oportunidade de ler, né? Coletivamente, porque aí cada um vai tendo a oportunidade de perceber detalhes que às vezes algum coração não percebe, e aí quem se sentir à vontade também, coloca aí nos comentários, traz a sua contribuição, porque é um espaço de todos esse momento aqui. Só eu estou aqui na telinha, mas eu espero que cada um na sua casinha se sinta acolhido e participando ativamente também. Nós vamos para o capítulo de número 2, intitulado Segue-me Tu. E essa obra, ela procura debruçar-se a respeito de algum versículo do Novo Testamento. Dessa vez vai ser o Evangelho de João, capítulo 1, verso 22. A gente vai estudar primeiro o contexto, para depois a gente penetrar na mensagem, porque esse contexto ele é muito expressivo, e talvez só da gente ler o versículo, a gente não consiga se localizar muito bem. Então, observemos o que Jesus disse. Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Se a gente só lê isso daqui, a gente fica pensando assim, Jesus está conversando com quem? A quem ele está dirigindo essa fala? Quem é esse ele aí? Quem que tem que ficar até que ele volte? E quem tem que seguir independente de qualquer coisa? Quem são esses personagens? Então, fica para a gente a necessidade de entender um pouquinho melhor esse contexto. E é onde, quando a gente visita o Novo Testamento no capítulo 21, a partir do verso 15, a gente vai ter uma perícope, uma passagem, que vai ser intitulada como Jesus Redivivo, pergunta 3 vezes a Pedro se o ama e recomenda-lhe suas ovelhas. É uma passagem muito conhecida por todos nós, o apacenta as minhas ovelhas. Só que dentro desse contexto, desse diálogo que Jesus está traçando com Simão Pedro, então um personagem já é aqui para nós conhecido, dentro desse contexto, existe muito mais lições do que a gente poderia imaginar. E a gente vai extrair uma outra lição, né, que muitas vezes permanece de modo satélite, ou seja, rondando essa passagem, mas que é muito significativa. Jesus, ele vai aparecer pela terceira vez depois do seu desencarne aos discípulos. E nessa ocasião, a gente vai ter a participação apenas de 7 dos discípulos. Dentre eles, nós vamos ter Simão Pedro. E, em primeiro instante, antes do Senhor, Simão, tu me amas? A gente vai ter um momento que Jesus vai estar na praia, os discípulos vão estar pescando, vai acontecer uma outra pesca milagrosa, eles vão reconhecer logo em seguida o Cristo, vão procurar as margens do lago ali, o Cristo vai servir um peixinho frito, naquela ocasião, assado, e logo em seguida ele vai pormenorizar o diálogo e vai olhar mais atentamente para Simão Pedro. Talvez o coração de Simão tivesse um pouquinho machucado ali, aquelas memórias ainda da véspera, a traição, a negação, talvez havia doído um pouquinho demais, misturado com uma saudade, um remorso, uma certa tristeza por não ter conseguido assumir o compromisso e ter a fidelidade que ele gostaria. O coração do Simão talvez estivesse precisando de um certo cuidado. E Jesus foi muito sensível com ele,
para tratar no mais profundo essas dores que poderiam estar abertas, precisando dessa medicação legítima. E é interessante, né, a presença desse Cristo vivo e atuante na situação, porque o Mestre, depois que desencarna, não traz simplesmente a certeza da imortalidade, que por si só já é uma notícia fundamental aos nossos espíritos, mas ele traz, né, além da imortalidade, ele traz a mensagem da comunicabilidade dos espíritos. O mundo espiritual e o mundo material estão interligados. A gente não está sozinho. E era essa certeza que os discípulos precisavam cultivar. E percebendo, né, as necessidades que eles apresentavam ali do coração, Jesus vai, por menos existir, né, em primeiro momento, Simão, filho de Jonas, tu me amas? Ele respondendo que sim, o Cristo pedindo para que ele apacentasse as ovelhas. Jesus estava definindo ali a responsabilidade dali por diante, né? O mais importante que Jesus queria deixar claro: olha, Simão, eu sei que você tem carinho comigo. Não preocupa com o que aconteceu na véspera, não. O mais importante é daqui para frente. Jesus estava definindo o núcleo de trabalho dele, a responsabilidade que caberia. E essa informação é importante para nós, porque vai vir depois. Então, percebamos, Jesus está confiando nele, está mostrando, olha, aconteceu o que aconteceu, não tem problema, né? Eu sei que dentro do seu coração existe essa legitimidade, existe essa sinceridade. E vamos traduzir isso diante dos outros, porque tem muita gente que na Terra vai precisar de auxílio, de apoio, e a gente vai poder representar isso para quem estava ali, entregue verdadeiramente. Só que, passado isso, Jesus penetra um outro assunto, um outro assunto. É como se existisse algumas coisas no diálogo que até ficassem suspensos. Mas ele prossegue, versículo 18 aí, para a gente perceber isso. Ó. Em verdade te digo, é Jesus para Simão, quando eras mais moço, cingias-te e ia por onde te dava na vontade. Ou seja, né, no período anterior ao Cristo, o Simão tinha uma liberdade, um tanto que talvez uma possibilidade de escolhas, mas despreocupado com a vida, né, o senso de responsabilidades menor, e ele fazia o que dava na telha. Talvez os impulsos aqui a gente pode perceber isso. Mas quando fores velhos, estenderás as tuas mãos, e outro será o que te cinja, e que te leve para onde tu não queiras. Ou seja, existiria um instante na vida do Simão Pedro que as coisas iam mudar de figura. Ao invés dele ter toda a liberdade, o espaço que ele tinha, ele iria passar por um gênero de provas que iria colocar ele em circunstâncias outras. Então ele iria ser conduzido para onde às vezes ele até não gostaria de ir. Ele seria constrangido a determinadas experiências que, por sinal, ele não estava esperando, né? No trabalho é bem assim com a gente também. Muitas vezes a gente desfruta de uma certa liberdade inicial, a vida, de maneira pedagógica, abre portas, e o tempo vai passando e vai se estreitando essa porta, os nossos compromissos e as nossas responsabilidades vão crescendo, e, por sinal, às vezes a gente acaba estando em experiências que perde um pouco de nós. Se fosse para a gente falar assim, você desejaria passar por isso? Às vezes não, mas a gente vai, né, tendo que lidar com um campo de experiências que é adequado aos nossos aprendizados. Então, Jesus considera isso para ele, dessa reviravolta da vida. Chegaria um instante de graves responsabilidades. E o João, né, que está escrevendo tudo isso, observemos, né, o tanto que é interessante o texto, que foi escrito depois. João, narrando isso, estava ali escutando de butuca, né, escutando tudo que estava acontecendo, porque tinha 7 discípulos, um desses, né, o João Evangelista. Ele foi, tá ajudando a gente a entender, porque parece um pouco profético, subliminar. O que quer dizer isso, né?
E aí, João ajuda no 19. E disse Jesus para significar com que gênero de morte havia Pedro de dar glória a Deus. Ou seja, tudo aquilo ali estava acontecendo, não sem propósito, mas para que ele pudesse ainda mais amadurecer, para que o seu coração tivesse condições de testemunhar o amor, a fidelidade a Deus. Então, nada do que Jesus estava falando era para rebaixar a condição dele, ou para colocar ele de maneira menor, né, para falar ali de maneira ruim, negativamente dele. Como João, de maneira bastante amorosa, está pronunciando, olha, está falando de um desafio na vida dele. Está como que preparando para que ele já cultive uma nova mentalidade. Porque se é a tarefa apacentar as ovelhas, é justo entender que existirão muitos desafios. Nem sempre vai ser fácil. Nem todos os momentos vai ser como a gente queria, porque na tarefa do bem é assim, né? Tem horas que tá tudo indo como a gente espera, mas tem horas que a gente enfrenta também umas temporadas que parece que não é de Deus, mas é como se também, né, aqui nesse ponto a gente pudesse ser alertado. A gente pode ser convidado a ir aonde a gente não desejar ir aí. Isso fazer parte de um campo de necessidades do nosso coração. E aí, Jesus como que vai prosseguir, né? E depois de assim ter falado, disse-lhe para Simão, segue-me. Ou seja, né? Falou do que adviria a ele e convidou ele a seguir, a permanecer nesse caminho, porque às vezes a gente titubeia. Quando a gente recebe, né, de certo modo, uma advertência do mundo espiritual, alguém vem conversar com a gente, né, às vezes a gente fica meio balançado, fica meio assim sem entender muito bem o que fazer, e aí vem a orientação, segue-me, ou seja, caminha, tenha como que a finalidade da sua caminhada bem estabelecida, porque é necessário seguir adiante, né? Dá uma boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, em especial a nossa querida Rosália, uma amiga muito querida, sinta-se abraçada, lá de Goiânia. Então, João Evangelista, que está narrando, continua. Voltando Pedro, viu que o seguia aquele discípulo que Jesus amava. Quem que era esse discípulo que Jesus amava? É justamente João. Quem está escrevendo esse evangelho é João, e na narrativa ele próprio coloca, né, que aquele discípulo que Jesus o amava. É bom, né, a descrição dele, porque fala desse carinho, dessa afetividade. Ele se sentia muito amado. Só poderia falar disso se ele tivesse no coração a certeza de ser amado. Então, Pedro, voltando Pedro, ele vê João, que ao tempo da ceia estivera até reclinado sobre o seu peito, ou seja, né, João é aquele que deitou a cabeça no coração do Cristo, é um símbolo. João foi o único que conseguiu escutar o coração do mestre na hora grave. Todo mundo debandou, mas João conseguiu permanecer fiel, porque ele tinha conseguido entender os propósitos superiores, né, daquele instante. Então ele permaneceu como que firme. E aí continua a narrativa. E lhe perguntaram, Senhor, quem é o que há de te entregar? Assim que Pedro viu, disse para Jesus, Senhor, e a este? Então, nós temos aqui uma retrospectiva, João, enquanto narrando, né, retomando esses episódios de até então, mas com um objetivo, né, simplesmente situar aqui melhor a gente no contexto. O Pedro vê João e questiona, Senhor, e a este? Ou seja, eu sei que você está dizendo que eu vou, né, vai para mim ser dessa forma, mas e para o João? E para ele, como é que as coisas vão ser? Aqui a gente pode pensar, né, talvez um pouco de ciúme, né, ou talvez, porque imaginemos, os discípulos tinham muito disso, de ser o preferido do Cristo, de ser aquele que estava mais junto, né? O João e Pedro, por exemplo, eles eram sempre os que ficavam separados. Toda vez que Jesus convocava três, então somente os dois estavam ali juntos. Então,
querendo ou não, a gente precisa pensar nesse aspecto também. Às vezes podia existir até uma certa competição entre eles, quem seria ali o mais querido. Você está falando isso para mim, né? Observemos, né? Algo talvez tão trágico. E em relação a João, Jesus vai dizer: se é a minha vontade que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então, aqui está um versículo importante e expressivo para nós, que é justamente esse versículo 22. Jesus colocando assim: olha, deixa o João com a tarefa dele e vem, Simão, cumprir a sua. O que te importa? Ou seja, diante da vida, as circunstâncias não vão perguntar qual que é o caminho de João. Elas vão te perguntar a sua vida, né, no corpo de experiências que você está vivendo, vai perguntar o que você tem para oferecer. O que o João vai passar ou deixar de passar é algo que diz respeito a ele. Então, o Cristo tem, né, como aquele pai amoroso que, vendo os filhos ali muitas vezes, naquelas encrencas que arrumam uns com os outros, ele soube ser cirúrgico para trabalhar o aspecto principal. Cada discípulo tem a sua tarefa. E observemos João, quando ele escreve, porque ele poderia escrever isso daqui de jeito que ficaria, vamos dizer assim, melhor para ele. Mas, né, ao ao narrar todo esse contexto, ele está exaltando, num bom sentido aqui, a presença do Pedro, porque tudo aconteceria conforme Jesus estava predizendo, a fim de que o Pedro pudesse dar glória a Deus, ou seja, pudesse dar o amor que ele carregava, mostrar, né, aquilo de bom que ele trazia no Espírito. Então a gente percebe aqui essa maturidade de João também para lidar com esse fato, porque a gente está lidando, né, ali com seres humanos, algo que acontece também na nossa seara de trabalho, né? As divergências de companheiros. Às vezes a gente se preocupa mais com a tarefa de um, né, e esquece um pouquinho da nossa. Sabendo disso, tendo consciência desse contexto aqui para a gente, vamos voltar para a mensagem. Então, Jesus está conversando com Simão a respeito, né? Esse ele aqui, ó, é João. É João. Simão estava preocupado com João. E vamos ver o que Emmanuel vai nos oferecer aqui de reflexão. Ele começa: nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. Observemos, estamos todos participando do trabalho e a gente se mostra altamente preocupado. O advérbio aqui é importante, porque não é meramente uma preocupação, que às vezes a gente, né, por ter cuidado com os corações que estão à nossa volta, a gente pode ter um sentimento ali, né, um interesse de entender como é que o outro está, como que tá as coisas. Isso é muito natural e mostra que, de certa forma, a gente é sensível aos outros trabalhadores, é fundamental. Só que a grande questão aqui é o altamente. Existe um excesso de zelo, um excesso de zelo. Cada um de nós faz parte, é célula integrante na expressão paulina desse corpo. E cada um de nós foi chamado ao ministério. Se a gente observa, né, isso vai ficar muito claro no Livro dos Espíritos, na questão 132. Cada um tem seu espaço. Nós não estamos, né, para competir ou para concorrer com os outros, mas, né, temos a nossa parcela de responsabilidade. Sendo todos nós, independente de quem sejamos, ou da função que estejamos ocupando, nós estamos a serviço do Cristo. Só que às vezes a gente fica altamente preocupado com a tarefa conferida aos outros. Aos outros. Então, estejamos atentos aí a essa preocupação excessiva. Se a gente quer muito bem alguém, é muito bacana isso. E se a gente percebe que determinado coração está enfrentando desafios, ou que ele pode estar sujeito a quedas e falhas, guardemos esse cuidado legítimo, mas estejamos igualmente atentos se esse cuidado ele não excede ali os limites do necessário. É justo, continua Emmanuel, examinar
Entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte nos deveres comuns com perfeição e sinceridade? Observemos, né, a fala, tanto que incisiva aqui de Emmanuel. Tem gente muito preocupada com a grama do vizinho, mas o tanto que seria bom, o quanto o mundo se elevaria se cada um assumisse a responsabilidade pessoal na obra do bem, com perfeição e sinceridade. O quanto nós estaríamos em condição melhor, o quanto nós teríamos condições de perceber o progresso de maneira mais evidente. Porque às vezes acontece tantas coisas e a gente acaba desfocando daquilo que nos cabe. A gente acaba se esquecendo da nossa parcela. E nós não só nos prejudicamos, como também prejudicamos aqueles que seriam os beneficiários daquilo que a gente poderia produzir em nome do bem. Então, existe uma repercussão todas as vezes que a gente se desocupa da nossa responsabilidade. Quando a gente para criticar os outros, quando a gente para avaliar demais a tarefa dos outros, não só a gente se paralisa, como também, né, a gente deixando de fluir esse sangue, essa vida que poderia percorrer pelos nossos corações, a gente deixa de alimentar, de nutrir outros tantos espíritos que às vezes confiariam na possibilidade de serem auxiliados por nós. Prossegue, então, Emmanuel. Alguns de nossos amigos foi convocado para obrigações diferentes? Observemos. Algo que acontece muitas vezes na seara. A gente está trabalhando junto, às vezes numa casa espírita, um companheiro sai, alguém precisa se deslocar, a gente pode, né, olhar a pessoa que foi convocada para obrigações diferentes e imaginar que aquilo ali pode ser uma queda, ou a pessoa, de certa forma, tá desviando dos objetivos, mas observemos o que Emmanuel nos diz, confortemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes, para ele mesmo não está sendo fácil. Às vezes, a experiência para ele já está sendo angustiosa. E a gente, sem se aproximar para ajudar, nesse sentimento simplesmente de preocupação excessiva, do zelo excedente, a gente pode manter um certo distanciamento e ficar comentando coisas mil que às vezes nem tem a realidade em relação ao que o outro esteja vivendo. Então, isso é um perigo muito grande. Confortar com a legítima compreensão, porque a gente precisa também ter essa disposição de compreender que quando as pessoas vão ocupar tarefas diferentes, postos de trabalho diferentes, elas vão passar por mudanças e transformações, isso não representa legitimamente um erro, mas uma possibilidade que a vida se acende. Nenhum dos discípulos foi chamado a fazer o trabalho um do outro. Cada um tinha uma responsabilidade. E Jesus sabia muito bem disso. Não era uma disputa, uma concorrência. Não era a tarefa de um melhor do que de outro. Não era do Paulo melhor do que de Pedro. Porque todas são fundamentais, porque existem almas necessitadas desse concurso. Almas carentes desse veículo de paz e de amor. Confortar o outro com a legítima compreensão. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses, ele vai nos chamar para uma reflexão interessante. Ele nos chama para ter carinho e cuidado com as pessoas que estão no trabalho do bem. Porque às vezes a gente não tem. A gente só estima a nossa obra, é o que a gente faz, e esquece de ter um pouco mais de cuidado real, vai falar de grande estima e amor na obra que os outros estão realizando. Porque a gente precisa entender que o plano espiritual ele não é estático. As coisas elas são de um movimento importante, porque existirão corações e mais corações em toda parte, precisando de amparo e de ajuda. E é justamente com
esse conforto, que entende esse mecanismo da vida, que muitas vezes as pessoas que estão passando por esse processo, elas vão obter um pouquinho desse fortalecimento, porque a gente precisa, enquanto na obra do bem, a gente precisa dessa frase amiga, desse estímulo companheiro. A gente, com certeza, deve estar cada vez mais interessado em ajudar aqueles que estão necessitados, mas também de apoiar quem se dispõe a fazer o bem, porque às vezes a gente não se lembra de quem está trabalhando, de quem está cuidando, apenas de quem está sendo cuidado. E Paulo direciona aos Tessalonicenses um momento especial para falar: olha, saibamos ter estima pelos outros, na obra que eles estão desenvolvendo, naquilo que estão realizando, porque é indispensável. A gente vai descentralizando o olhar da gente para entender que nós fazemos parte de um corpo. E essa legítima compreensão, ela é fundamental. E aí, Emmanuel prossegue. Nós vamos estudar um caso dentro do cristianismo primitivo que acende para nós um certo alerta que vai ser fundamental aqui. Vamos prosseguir mais um pouquinho. Às vezes, continua Emmanuel, surge um deles modificado ao nosso olhar, a nossa forma de avaliar. Às vezes, a gente olha alguém, né, que está passando por esses processos de transformação. A gente, às vezes, começa a comentar de um companheiro, alguém que surge modificado ao nosso. Olha o pronome aqui, possessivo ao nosso. Às vezes, o plano espiritual, analisando as circunstâncias, continua sereno e tranquilo com a questão. Mas a gente, com as nossas limitações todas, às vezes, tão preso às aparências, a gente se dá, né, às vezes, a permissão simplesmente de julgar as pessoas no seu campo de trabalho. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Ou seja, se a gente for avaliar o que as pessoas comentam uns dos outros, a gente fica às vezes até meio maluco, porque é tantas coisas que são levantadas, tantas suposições, e às vezes a gente poderia aproximar um pouco mais do outro para entender o que o outro está vivendo, porque às vezes naquela experiência que a gente acusa, né, que a gente movimenta comentários e julgamentos à pressa, olha aqui, né, essa outra locução adverbial aqui fundamental para nós, a gente faz uma análise superficial das circunstâncias e já quer dar o veredito. Só que aí o questionamento de Emmanuel é impactante. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Quem que efetivamente vai entender, né, as motivações reais para determinadas coisas? Isso foge a nós. Na Terra a gente não se dá conta, porque no dizer de Emmanuel a gente enxerga na fração de 60 segundos, no espaço de 1 minuto. O tempo para nós é muito circunscrito. É preciso entender que acima de nós, né, existe a providência divina que rege os meus passos, rege os passos de cada um de nós aqui presentes, rege os passos dos corações como um todo, porque a evolução é um processo conduzido. A gente escolhe, mas é Deus que guia. A gente tem a possibilidade de escolha, mas quem vai conduzindo essa obra divina, quem vai iluminando as nossas diretrizes é o Criador. Às vezes você olha, né? A gente pode pensar nisso dentro de casa. Às vezes um pai, uma mãe olha para o filho, né, e fala assim: meu Deus, o meu filho está desviado. Ou, né, avalia a experiência dele de maneira tão rasa, de maneira tão superficial, sem se dar conta de que existe um campo de causas que foge ao nosso olhar, foge à nossa condição. Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um conhecimento através de todos os ângulos? Observemos. Essa é uma provocação boa para a gente.
através de todos os ângulos, porque o ponto de vista é a vista de um ponto. É a nossa perspectiva de um determinado momento. Talvez, diz Emmanuel, o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. Às vezes, o que a gente julga o outro, no aspecto da vivência dele, pode ser aquilo que está preparando para o seu curso de ascensão. Aquilo que está o iluminando para o seu curso de redenção. E aí agora, vamos aproveitar esse nosso momento para a gente ver um instante que isso aconteceu no cristianismo primitivo. Eu estou falando de Tiago e de Paulo, que foram dois companheiros que brigaram inicialmente um pouquinho. Né? Se a gente for ver ali Paulo e Estevão, nossa senhora, que zebra que deu, né? Teve uns instantes muito complicados, mas teve também um momento muito significativo mesmo para os dois, que é o capítulo 8, quando Tiago precisa de ajuda e chama Paulo para ajudar. E o Paulo, muito contrariado, vai passar por uma experiência que ele não queria de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. E aí o Tiago, que explicou ele tudo direitinho, viu, né, o quão aborrecido Paulo estava em querer colaborar com o que precisava ser feito para auxiliar determinados corações ali em Jerusalém. Tiago vai oferecer uma lição de vida eterna. Porque para Paulo, quando ele olhava Tiago, é tipo assim, olha, né, o que esse cara está fazendo aqui no trabalho cristão? Né? O que acontece hoje no Espiritismo? Como existem muitas frentes, pessoas devotadas ao Espiritismo, né, pensando aí na ciência, Espiritismo pensando ele mais filosoficamente, o Espiritismo mais pensado, né, na parte mais moral. Como existem essas frentes, às vezes tem uns que condenam os outros e vai criando uma certa cisão. E como Tiago ficou mais próximo dos judeus, o Paulo julgou, né, e Paulo ficou mais próximo dos gentios, ele julgou que o companheiro estava, né, ali em queda, desviado dos objetivos e propósitos. E o Tiago, quando ele precisa da ajuda de Paulo, ele vai chamar com humildade. O Paulo vai contra feito, ele só vai porque ele abre, né, a lição, e na lição que ele abre, cai, reconciliar com o inimigo. E aí ele sente que é o Cristo, né, que estava ali convocando ele para aquele testemunho necessário. Abigail e Estevão vêm também, confirma, é isso mesmo, Saulo, vamos lá, porque a gente precisa encontrar com o Tiago. Era um momento expressivo de tarefa, porque às vezes, enquanto trabalhadores de um mesmo campo, de uma mesma seara, a gente não consegue se entender muito bem. E aí, o Tiago vai dizer, Paulo, eu compreendo a sua versão. Né? O Sinédrio, que era quem estava promovendo uma série de medidas ali, ele realmente não estava muito bem intencionado. E ele vai considerar que a tortura na praça pública, né, diante do que precisava ser feito, talvez seria assim um pouco mais leve do que ter que se submeter aos costumes judaizantes. Só que a partir disso, e aí vem a parte expressiva para a gente, o Tiago vai trazer algumas colocações que vão mexer com a forma de pensar do Paulo. Ele vai dizer, acreditarias acaso que as minhas atitudes nascessem de um fanatismo inconsciente e criminoso? Olha o que Emmanuel está trazendo para a gente. A gente avalia o outro e ainda acusa. E aí o Tiago está perguntando, olha, como é que você está avaliando? Você acha que eu estou sendo fanático, inconsciente, criminoso? Espera ali, deixa eu te explicar um pouco mais do que está dentro do meu coração. Aquilo que perpassa os meus sentimentos. Compreendi muito cedo, desde a primeira perseguição, que a tarefa de harmonização da igreja com os judeus estava mais particularmente em minhas mãos.
Então, o que nesse momento, o Tiago está mostrando para o Paulo? Paulo, você teve a sua tarefa com os gentios, e ela foi muito importante, mas eu também tive a minha, em relação ao que me cabia diante dos outros, que era particularmente os judeus, a tarefa de harmonização. Constituir o objetivo do Cristo, não compor uma cisão, estabelecer fronteiras, mas harmonizar. Precisava de alguém, foi eu. Como sabes, o farisaísmo sempre viveu uma exuberante ostentação de hipocrisia. Mas convenhamos também que é o partido dominante tradicional das nossas autoridades. Então, Tiago foi ponderando aqui para quê? Para que o Paulo, que estava numa extremidade, ele pudesse ser um pouco mais equilibrado na sua percepção, para que ele não mantivesse essa postura tão rigorosa diante do outro, porque às vezes está faltando compaixão da gente enquanto trabalhador uns com os outros. A gente só quer ter a razão e a voz da verdade, mas a gente esquece que a gente está lidando com outro coração, e que esse coração também está nas lutas da vida. Todos nós descemos para servir, não tem ninguém que esteja distante disso. Será que só o nosso trabalho e a nossa forma de ver seriam necessários? Então, continua. E aqui a lição linda. Desde o primeiro dia, tenho sido obrigado a caminhar com os fariseus muitas milhas. Aqui é uma referência a qual passagem? Aquela que Jesus fala dos 2.000, né? Se alguém te constranger a andar 1.000 passos, vai com eles 2.000. E Tiago está dizendo, olha, para mim tem sido muitas milhas para conseguir alguma coisa na manutenção da igreja do Cristo. Isso é fingimento da minha parte? Não julgue tal. Ou seja, Paulo, a gente às vezes precisa ponderar muito a nossa forma de perceber as pessoas, porque às vezes os outros estão em trabalhos, estão em lutas tão importantes e tão expressivas, e a gente, ao invés de estar cooperando para que o outro consiga cumprir, a gente está depreciando aquele momento. A gente está depreciando aquela experiência. Muitas vezes, o mestre nos ensinou, na Galileia, que o melhor testemunho está em morrer devagarinho, diariamente pela vitória da nossa causa. E por isso mesmo afiançava que Deus não deseja a morte do pecador, porque é na extinção dos nossos caprichos de cada dia que encontramos a escada luminosa para ascender ao infinito do seu amor. A atenção que tenho dedicado aos judeus é gêmea do carinho que consagras aos gentios. Olha que sensível isso do Tiago. Ele não está desmerecendo o trabalho do Paulo. Está dizendo, nós estamos trabalhando. A cada um de nós, Jesus confiou uma tarefa diferente, mas diferente na forma, mas idêntica no fundo. É preciso, então, que a gente entenda esse ponto fundamental, que é o que Emmanuel está trabalhando na mensagem. Se a gente voltar aqui, quando ele vai ponderar, que a gente não tem a capacidade de analisar as coisas com a profundidade necessária. A gente precisa entender o quê? Convém, desse modo, atendermos com perfeição os deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Porque a gente tem o nosso campo de serviço, que se estende ao infinito das suas possibilidades. E o Cristo, que é esse bom pastor, ele permanece vigilante, entendendo, que às vezes a gente pode realmente cair, o companheiro pode quedar. Mas, além do nosso olhar, da nossa análise, do nosso julgamento, permanece o cuidado do mestre. Ele, quando conta a parábola do joio e do trigo, vai crescer joio e trigo juntos, mas chega um instante da ceifa, existe um instante da correção de caminhos. Não nos preocupemos, porque existirão ceifeiros, e os ceifeiros não somos nós.
Aqueles que fazem a separação são aqueles que têm uma capacidade de conhecer o campo das causas, que vão efetivamente poder avaliar a experiência. A gente é irmão de luta. A nossa função é trazer, se está no nosso coração, advertência fraterna, que seja, mas que a gente nunca perca o senso de cooperação, porque a gente está trabalhando junto. Por mais que difira os postos, as funções, nós fazemos parte de um mesmo projeto. A gente faz parte de um mesmo objetivo. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há muito trabalho para realizar. E aí voltamos no Paulo Estevão para a gente pegar um detalhe. Olha, que interessante. A fala do Tiago toava imantada de bondade e sabedoria e valia por consolação, consoladora revelação. Aquilo ali que Paulo estava recebendo no coração era fundamental para ele, para que ele pudesse abrir os olhos e entender. Ele vai entender por que Jesus chamou os galileus. Eles tinham, por mais despidos que estivessem de toda a sabedoria da Torá, do conhecimento mais intelectualizado, eram corações que tinham uma outra capacidade. Sabiam calar quando oportuno, aliando a experiência da vida a uma enorme expressão de bondade e renúncia à afeição do Divino Mestre. A gente tem, as nossas virtudes, os nossos dons, as nossas capacidades são maravilhosos. O convertido de Damasco entreviu o filho de Alfeu por um novo prisma. Essa é a grande questão. A gente perceber as pessoas, companheiros de luta, por um novo prisma. E para isso a gente precisa se aproximar, trabalhar na parte que nos cabe, mas fazendo esse esforço sincero do nosso coração por aproximar daqueles que estão com a gente, mas perceber ali, o quão valoroso é essa proximidade. E aí, Emmanuel, ele traz uma frase que eu gosto muito. Agora percebia que a vida exige mais compreensão do que conhecimento. Às vezes a gente está batalhando demais pelo conhecimento. E a nossa grande necessidade, enquanto espíritas, por exemplo, tem sido de compreensão. Da gente estar mais junto das pessoas que se dispuseram ao ideal. Romper, Porque sem perceber, a gente vai só apontando o dedo. Sem perceber, a gente vai se distanciando. E quando a gente menos percebe, às vezes, no que a gente julgava, os outros estarem falindo na tarefa deles, é a gente que está descuidando da nossa. Imaginemos, Paulo, ele só foi para ajudar Tiago porque ele abriu uma mensagem e a mensagem caiu de reconciliação. Mas ele não queria ir. Porque na mente dele, ele cristalizou esse preconceito em relação a Tiago por causa da postura dele. Ele não quis se aproximar. Então, o Cristo trabalhou na sua intimidade a necessidade de conhecer a obrigação que era própria. Ele tinha a tarefa dele, mas uma das nossas tarefas é dar suporte aos companheiros de luta que estão à nossa volta. Uma das nossas tarefas é essa. Mas é justamente essa lição, que Emmanuel nos traz e que ele vem nos chamar a atenção ao coração. Se a gente pensa de algum modo que a nossa situação, que a situação do outro não está muito legal, não deixamos de fazer a nossa parte, de trabalhar no bem. Saibamos legitimamente apoiar os companheiros de luta com os nossos melhores sentimentos. Essa necessidade que a gente está de promover um pouco mais de união e a gente diluir esses elos de separatividade que, infelizmente, às vezes a gente cultiva. Fazer a nossa parte, fazendo o possível para que o outro tenha o nosso apoio, conte com a nossa presença para cumprir aquilo que lhe cabe e prosseguir adiante na tarefa do bem. Muito obrigado pela atenção de todos, pela misericórdia da escuta. Sigamos aí aprendendo juntos.
Quem se sentir à vontade para fechar os olhos, vamos permitir aos nossos anjos da guarda que trabalhem em nossos corações. Sei que eles com certeza estiveram conosco, nos dando apoio mental e emocional para que a gente aproveitasse esse nosso encontro e pudesse desfrutar de algumas reflexões, colhendo algumas sementes ao coração, algumas luzes para o nosso pensamento. E é com muito carinho, Senhor, que agradecemos o teu cuidado conosco. São passados séculos e séculos e ainda hoje a gente pode enxergar com muita beleza, profundidade e amor que permaneces do nosso lado, seja nas nossas alegrias, seja também nas nossas pelejas, nas nossas lutas e dores. A tua presença generosa é fonte de esperanças para os nossos espíritos, que às vezes se sentem cansados e flagelados. Às vezes a gente nem sempre conta com o apoio dos corações que estão à nossa volta, nem sempre a palavra amiga, mas de ti, no silêncio dos nossos pensamentos, é possível perceber que continuas conosco, cultivando essa disposição, ainda assim, de compreender cada qual no seu posto de trabalho, de abençoar ao invés de amaldiçoar aqueles que às vezes estão tentando e aprendendo também como a gente, porque das nossas quedas chamaste-nos para a vida maior, ensinando a estrada da virtude através da disposição de servir, aprendendo a alegria do bem tão sincera e tão genuína. Cuidai, Senhor, nossa prece vai ser sobretudo para todos aqueles que estão na seara do bem, independente de qual posto seja, de qual escola religiosa, ou também se não tiver, não existe problema. Nosso desejo é de fortalecer ainda mais esse corpo sagrado do qual fazemos parte como células, no intuito de mostrarmos que mesmo à distância a gente pode criar elos espirituais para que essa tarefa frutifique e mais corações possam ter o espírito preenchido dessas consolações que nascem quando a gente tem cuidado uns pelos outros, quando a gente realmente se preocupa e quer efetivamente que o outro esteja bem, que a espiritualidade amiga, sobretudo aqueles corações que estão cambaleantes, às vezes um pouco desanimados e não desejam prosseguir adiante, que eles não se sintam sozinhos, possam sentir um apoio magnético, mental, dos nossos corações unidos, para que possa prosseguir, ainda por um pouco, nessa tarefa bendita que tem, sobretudo, o objetivo de nos transformar, de nos trazer paz, felicidade e entendimento. Obrigado por esse espaço, de nos permitir estar mais perto do Senhor, que a gente prossiga hoje e sempre nessa lavoura bendita, fazendo a nossa parte. Que assim seja.